Glória a Deus, digno de todo louvor, de toda honra, seja o nosso Senhor Jesus, aquele que morreu, que padeceu e levou sobre si os nossos pecados. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 5. Iremos continuar o Sermão do Monte, a exposição do versículo 14. Mateus 5, a partir do versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, iluminar a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Evangelho de Jesus. Que eu compreenda, que eu proclame, que eu viva a sua palavra. Senhor Deus, aqui nós estamos diante de Ti, diante da Tua majestade, da Tua graça, da Tua glória, diante desse infinito amor que nos constrange, que nos alcança e que nos transforma. E sabemos que a Tua presença ela é real em nosso meio, e sabemos que o Teu Espírito se faz presente em cada um de nós, Deus. E agora estamos diante da Tua palavra lida, que agora será exposta. Que o Senhor possa continuar falando a cada um de nós, transmitindo a Tua boa e agradável vontade, a fim de que seja, Deus, o Teu querer sobre cada um de nós, a fim de que seja, Deus, o alimento vivo que desce do céu para alimentar o Teu povo. Que o Senhor fale conosco, Deus, continue falando através desse sermão, assim, Deus, seja o Teu nome glorificado, bendito e exaltado. Amém e amém. Vamos tomar assentos. Bem, amados irmãos, nós iremos continuar a exposição do Sermão do Monte e nós temos, antes de entrar aqui propriamente no que eu irei falar, nós temos que retomar um pensamento que ele é muito importante dentro desse bloco discursivo, principalmente dentro das bem-aventuranças e agora principalmente no versículo 13, no versículo 14, 15 e 16, que Jesus ele vem para transmitir uma mensagem. Jesus ele vem para transmitir algo e ele vem para implementar algo extremamente novo referente à fé judaica. Ele vem para transmitir o reino de Deus e invocar o reino de Deus na terra através do caráter do verdadeiro discípulo. Então, quando nós começamos a exposição desse texto, nós temos apenas uma finalidade com isso tudo. É alinharmos a nossa vida àquilo que é o padrão de Deus, aquilo que é o caráter do verdadeiro discípulo. Então nós vimos do versículo 1 até o versículo 12 a exposição daquilo que deve ser o caráter intrínseco, o caráter interno de um verdadeiro discípulo. E nós vamos ver algumas características que são eminentes desse discípulo, desse verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. O verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, a primeira coisa que nós aprendemos é que ele é um bem-aventurado. Ele recebe uma bênção autoproclamada de Cristo Jesus através da bem-aventurança. Não é simplesmente ser alguém alegre, ser alguém feliz, mas é alguém que encontrou em Cristo motivo para se alegrar por meio da salvação que Cristo ali apresenta. E esse discípulo agora ele vai apresentar características como humildade, justiça e outras características que vão fazer dele alguém que é diferente da multidão. Quando nós lemos no primeiro versículo do capítulo 5,
nós vemos que Jesus ele está subindo um monte com uma multidão de pessoas ali estão ouvindo, uma multidão de pessoas estão ali para aprender, mas, diferentemente da multidão, existem pessoas que vão praticar aquilo que Cristo está ali ensinando. Há uma grande diferença de estarmos dentro da multidão e de sermos, de fato, discípulos de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele sempre chamou a atenção por onde ele passou, nas regiões da Palestina, mas notemos que foram poucos os discípulos que o seguiram até o fim. Foram poucos os discípulos que deram continuidade à história daquele homem. Foram poucas as pessoas que se devotaram em se entregar, como nós cantamos aqui, à vontade de Deus. Então, nós aprendemos uma lição muito valiosa, que nós não somos igreja como nós somos multidão. Nós somos igreja como nós somos discípulos de Cristo Jesus. Há uma grande diferença de nós fazermos parte de uma manada, e há uma grande diferença de nós sermos ovelhas do aprisco de Cristo Jesus. Então, o primeiro conceito que nós temos que ter bem centralizado dentro desse contexto do Sermão do Monte é esse. Nós fomos chamados a sermos discípulos, e os discípulos, ele aponta para Cristo. Os discípulos, ele vive a vontade do seu mestre. E o nosso irmão Marcelo, na semana passada, expôs aqui o versículo 13, e ele bem colocou a funcionalidade do sal da terra. E quando ele fala que vós sois, ao imperativo de Deus, um verbo indicando uma ação contínua de alguém que permanece em um estado de continuidade. E nós vamos ver isso mais à frente também, quando nós formos falar a questão da luz. Mas recapitulando a questão do sal da terra, nós vemos que a ação do sal, quando as pessoas que gostam de cozinhar, né, e também aquelas que não gostam, também utilizam-se do sal, né? E o sal é um tempero básico, é um tempero basilar que todo mundo tem em casa. É difícil você não ter um sal em casa, né? Pode não ter a picanha, mas o sal vai estar lá. Pode não ter as outras coisas, mas o sal vai ter que estar lá. Então, a ação do sal, ela é invisível ao olho humano. A ação do sal, ela é inaudível ao ouvido humano. Você não consegue ver a olho nu, não consegue ouvir. Você só consegue sentir o sabor do sal quando você se alimenta daquele sal. Então, o sal, ele representa uma igreja que atua nos bastidores, que atua de forma invisível no mundo caído. E a ação do sal, naquela época, principalmente, ela servia para preservar os alimentos. Nós não tínhamos tantas condições de preservar os alimentos como nós temos hoje. Geladeira, técnicas de embutir. Não, a única coisa disponível para preservar a carne era o sal. Então, o sal era um mecanismo de preservação dos alimentos. Então, o sal, no contexto da igreja, é um meio de preservação do mundo. É um meio de preservar da podridão do pecado que jaz às portas da igreja. O sal é um método do cristão santificar em meio a onde quer que ele esteja. O sal, ele também vai dar sabor. Ele vai tirar aquele gosto, ou vai colocar gosto, ou acentuar o gosto de algum alimento. Então, o cristão, o homem, a mulher, o discípulo de Cristo Jesus, aonde ele passa, aonde ele está, ele tem que trazer o gosto da vida, trazer o gosto da salvação, tornar a vida muito mais palatável para aqueles que estão ao redor. E nós vemos isso muito claro quando nós nos comportamos como um verdadeiro discípulo. As pessoas querem estar perto de nós. Agora, quando nós nos comportamos de maneira inadequada, ou quando nós somos aquele crente ranzinzo, chato, dificilmente as pessoas têm o prazer de ter a nossa convivência por perto. Então, tudo isso nós aprendemos dentro desse contexto do sal. E o sal também é um simbolismo da aliança de Deus por ser algo que perpetua por muito tempo. Isso nós vamos ver lá em Números 18 e 19, a questão da aliança do sal. Então, Jesus aqui, ele está demonstrando ainda o caráter do discípulo. Mas agora não simplesmente um caráter que fica escondido como o sal, mas agora Cristo ele está ensinando os seus discípulos que eles são luz,
que eles agora têm os olhares e a visibilidade do mundo sobre si. Agora eles são chamados a brilhar e resplandecer a glória de Deus. Então, quando nós entendemos a evocação desse texto, Jesus ele está nos chamando a influenciar de maneira prática o mundo. Jesus está nos convidando a sermos efetivos como discípulos dele na terra. Não simplesmente agora alguém que aprendeu a ser justo, não simplesmente alguém que aprendeu a ser humilde, a ser manso, mas agora alguém que vai manifestar todas essas características ao mundo, que vai mostrar a luz desse discipulado àqueles que ainda estão em trevas. Então, para que nós venhamos entender de maneira mais clara aquilo que Jesus está fazendo aqui, todo o enredo histórico, é necessário nós nos situarmos em relação ao lugar que Deus está, que Jesus estava. E a Galileia, que é o início ali do ministério de Jesus, é um lugar bastante, eu vou dizer assim, interessante de ser analisado. Porque quando nós analisamos, nós falamos de Galileia, nós pensamos, é um povoadozinho pobre, é um lugarzinho lá jogado, esquecido, lá nos cafundé do Judas, onde Judas perdeu as botas. Mas eu afirmo para você que na perspectiva bíblica e histórica, nós temos uma riqueza muito grande para aprender com essa região. E quando nós nos debruçamos no texto e buscamos todo o pano de fundo por trás do texto, nós entendemos algo que é extremamente maravilhoso para a nossa fé, que para mim tem edificado, eu espero também que edifique a sua vida. E nós vamos ver ainda lá em Isaías 9, 1 e Mateus 4,15, que eu vou ler aqui, que diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E Isaías também vai dizer Galileia dos gentios. Então, naquela época, Galileia era conhecido como uma região na qual havia uma grande quantidade de gentios. Havia uma grande quantidade de pessoas de várias nacionalidades, de várias etnias. Você vai ter lá sírios, fígios e muitas outras nacionalidades. Por quê? Porque a Galileia, ela estava numa rota comercial que saía da Mesopotâmia até o Egito. E essa rota foi nomeada pelos romanos como a Rota do Mar. Ou seja, se nós voltarmos historicamente naquilo que é essencial e fundamental para a subsistência da humanidade, a humanidade, desde seu princípio, buscou duas coisas: água e terra. Terra arável para poder plantar, cultivar e desenvolver a agricultura e, assim, prover a alimentação do povo ou da nação em si. Então, a Galileia, ela era uma região bastante interessante. Pare para pensar. Ela estava em uma rota comercial. Se há uma rota comercial, você vai ter várias pessoas de várias nacionalidades, de várias culturas transitando por aquela região. Você vai ter inúmeros tipos de conhecimentos e filosofias ali borbulhando em um só lugar. E a influência da filosofia grega na região também foi muito forte, porque com o domínio de Roma sobre a região da Galileia, havia-se uma necessidade do Império Romano em helenizar aquela região. Eu não sei se vocês já assistiram The Chosen aqui. A grande maioria já assistiu, né? É melhor assistir The Chosen que a novela da Globo, viu? Então, quando você pega ali The Chosen, você consegue ver uma pesquisa muito boa de campo. Eles conseguem transmitir muito bem aquilo que era a cultura da época. E ali vai falar sobre os zelotes, os insurgentes, aqueles que queriam tomar a força, o poder, mas não simplesmente tomar a força, o poder, mas restaurar a glória de Israel. Esse era o principal fator que os zelotes vieram a existir. E aquela região, ela era tida como uma região berço de revoltas sociais, berço da insatisfação social, berço da ânsia de mudança
no contexto político-social. Eles ansiavam em ter a restauração do trono de Israel ali na região da Galileia, diferentemente da região da Judéia, na qual nós temos ali o templo, nós temos ali toda a questão do rito cerimonial sendo cumprido cabalmente e sendo um centro religioso dos judeus. A Galileia não. Os galileus eram tidos como judeus de segunda classe. Por quê? Porque eles estavam misturados junto com os gentios. Então, os próprios judeus da Judéia tinham preconceito velado em relação aos judeus da Galileia. Eles eram tidos como hoje cristãos de segunda classe, ou judeus de segunda classe, pessoas que não tinham a pureza do judaísmo tradicional, pessoas que não tinham a pureza do verdadeiro cumprimento das leis mosaicas. Então Jesus, ele começa a pregar logo aonde? Começa seu ministério logo na Galileia, no caldeirão das revoltas sociais, no caldeirão onde havia a insatisfação em relação ao governo e o anseio pela transformação. Eu quero que você entenda que aquela região, ela ansiava, o povo da Galileia ansiava por transformação social, diferente da Judéia, aonde estava o templo. Eles queriam manter a religião, eles queriam manter tudo como estava. E se nós formos analisar toda a estrutura do Novo Testamento e o surgimento de Cristo no contexto político-social, nós vamos ver que a glória de Deus já não estava mais no templo, mas estava no deserto com João Batista. A glória de Deus já não estava mais naquele rito vazio, na qual as pessoas estavam ali diariamente se colocando. Mas a glória de Deus agora estava com um cara lá no deserto que comia gafanhoto, que vestia peles de animais. Ele só vivia uma vida religiosa, farisaica, tradicionalista. E hoje, ao iniciar o estudo, a questão da quaresma, eu estou com quarentena na cabeça. Embora também quarentena seja separação, mas essa quarentena ela é mais obrigatória. Mas a quaresma, ela revela para nós a importância de não termos atos vazios, de não vivermos uma vida vazia. Lembra que eu falei? Cristo veio para anunciar reino, veio para anunciar vida, veio para anunciar aquilo de melhor que Deus tinha para cada um de nós. Cristo, ele veio para romper com a tradição farisaica. Ele veio para cumprir a lei, sim, mas não de uma forma vazia. Não de uma forma automática, não de uma forma robotizada. E o que nós aprendemos aqui antes do culto é justamente isso, viver uma fé genuína diante de Deus, viver reino de Deus, sermos constrangidos de dentro para fora, não de fora para dentro. Então nós temos que entender aqui a caminhada de Cristo Jesus na Galileia. Olha que maravilha, olha que graça, um povo que ansiava por transformação, um povo que ansiava pelo Messias, pela restauração do trono de Israel. Agora eles estão diante do Messias, aquele que foi escolhido desde o princípio para manifestar a glória de Deus àquele povo e a nós também. Então o povo agora está diante do seu Salvador, do Deus de toda a terra, daquele que veio para ser a luz. E ele começa o seu discurso com as bem-aventuranças, e depois ele vem falando do sal, e agora nós chegamos no contexto da luz. Mas antes de nós começarmos a falar de luz, nós precisamos entender aqui essa partícula. Vós sois. Vós sois, em hebraico, rinei esto, photos cosmos. Ficou bom o grego aí? Não, esse é grego koiné. Koiné. Então aqui nós temos que ser versados em várias línguas, Então, vós sois, está no presente do indicativo. Ou seja, há uma ação contínua que começou e ainda não terminou. Jesus está falando, vós sois. Ele está aqui determinando, olha, você já é a luz do mundo.
Você agora é a luz do mundo, assim como ele declarou a bênção das bem-aventuranças, vocês já são bem-aventurados. Agora ele está falando, vós sois. Por que isso me chamou muita atenção? Ele poderia ter usado qualquer outra coisa. Seja luz, brilhe, ou você brilhará, você já brilhou, ou a sua luz condicionada a algo vai ser brilhante. Não, ele já determinou algo sobre as nossas vidas. Você é a luz. Você é a luz. Cada um de nós já somos luz diante da presença de Deus, porque em nós já foi imputada a justiça de Deus, e isso foi muito bem trabalhado aqui nos sermões anteriores. Nós já recebemos a justiça de Deus, e isso nos faz luz. Através do sacrifício vigário de Cristo Jesus, nós somos feitos luz através da vontade divina de Deus em Cristo Jesus. E é interessante que nós vamos entender aqui que há uma diferença gritante entre ser luz e fazer luz. Ele não está te chamando aqui, faça luz. Olha, Lúcia, vai lá na sua casa e faça luz. Ele não está falando isso. Ele está falando, você é luz. Você é luz na sua casa, onde quer que você esteja. Então eu quero trabalhar com vocês dois conceitos, ser e fazer. Há uma grande diferença de você ser e outra coisa é você fazer. E eu anotei algumas coisas aqui. Através desse bloco discursivo, podemos compreender a distinção entre ser e fazer. No reino de Deus, o ser vem antes de fazer. No reino de Deus, o ser vem antes de fazer. Jamais o contrário. Você não precisa fazer para ser. Você faz porque você é. Vocês conseguiram entender? Você não precisa fazer para ser. Você faz porque você é. E aí eu quero voltar lá na Judéia, em Jerusalém, lá no templo, onde os sacerdotes estavam fazendo sacrifício, instituindo, cumprindo a lei cabalmente. Mas há uma grande diferença em fazer e ser. Há uma grande diferença na fé judaica, no farisaísmo e no reino que Jesus vem para proclamar. Olha a diferença, eles estavam lá fazendo. O portão, gente, não há apocalipse ainda, pode ficar calmo. Há uma grande diferença aqui, só nesse vós sois. Ele não está chamando aqui os discípulos para fazer nada, mas simplesmente para ser aquilo que eles já são. Diferente do farisaísmo que estava lá preocupado em fazer. E isso nos chama a atenção para nós termos cuidado com uma vida que agrade a Deus de fato, agrade ao Senhor de fato. Para sermos luz de fato, não simplesmente para sermos religiosos, ocupadores de banco que vivem uma fé religiosa. Não é esse a proclamação do reino que Cristo vem aqui dar para nós, mas ele vem dizer para nós que nós somos luz, isso nos identifica, isso nos faz ser diferente dos que estão lá fora. Agora, sendo luz, eu tenho uma ação a ser feita, eu tenho que brilhar. Como luz, eu tenho que resplandecer, eu tenho que fazer, não o contrário, não fazer luz para ser luz, mas Jesus já te fez luz. E o ser, ele está ligado à transformação interna. Fazer está ligado à manifestação interna. Então, quando Jesus vem anunciando aqui na Galileia, aqui no Sermão do Monte, o seu ministério, ele não está interessado com as obras externas, ele está interessado se existem verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Pessoas que vão ser transformadas de dentro para fora, não de fora para dentro. Então isso muda a lógica da religião. Isso muda a lógica de quem nós temos sido. Muitas das vezes nós estamos preocupados em fazer muito, em um ativismo religioso como Marta e Maria, e nos esquecemos daquilo que é essencial, de sermos transformados à imagem do Filho de Deus. De sermos de fato transformados de dentro para fora.
O mundo, ele ensina a fazer para se tornar. Jesus ensina, você é, portanto, você deve manifestar. E isso nós vamos ver muito na recorrência dos coaches. Ele ensina, a prática leva à perfeição. A prática leva à perfeição. Quantas vezes nós não já ouvimos essa frase? A prática leva à perfeição. Aqui com Jesus não funciona assim. Jesus não está falando para você praticar. Jesus está falando que você já é. A justiça de Deus já foi imputada em você. Você já é. Você não precisa de mais artifícios religiosos para chegar a Ele. Você já tem o caminho trilhado por Ele. Você não precisa de inventar mais coisas. Tudo já está devidamente no seu lugar. Cristo, Ele já trilhou o caminho. Se focarmos apenas no fazer, seremos bons religiosos, com listas intermináveis de compromissos e atividades, regras, catequeses teóricas. Isso só gera indivíduos repletos de autojustiça, que têm desculpa para tudo e que não aprendeu a ser discípulo. Veja, o nosso contexto de igreja. Nós temos muito mais desculpas para dar do que verdadeiramente sermos mortificados. Nós temos muito mais desculpas para apresentar do que realmente dizer, olha, eu preciso morrer porque eu não estou conseguindo cumprir a vontade de Deus. Olha, eu não aprendi ser, eu aprendi fazer. Olha, eu ainda não consegui atingir esse nível de compromisso e de intimidade com Deus porque eu estou muito mais preocupado em mostrar para as pessoas que eu sou santo, que eu sou perfeito, que eu sou alguém que vale a pena se relacionar. E mal sabe a máscara, o tamanho da máscara que está sendo colocada. Se focarmos no ser, vamos encarnar a verdade do verdadeiro aspecto, do verdadeiro caráter do discipulado. A palavra de Deus encarnada, viva, vivida. Você tem que entender que você já é. Não que você precisa fazer algo para agradar a Deus, porque você não precisa fazer nada que vai mudar quem Deus é. E Johnny está aqui hoje, e é até bom que ele esteja, como um testemunho pessoal meu, e ele me conhece antes da ICCR, e quando primeiramente eu vim para a ICCR, quando eu vim para a ICCR, para mim foi um grande quebra de paradigmas, primeiramente. Porque, ministerialmente, eu estava muito confortável. Vamos dizer que havia uma carreira promissora na fé, para se seguir. E, apesar de não ter a clareza das coisas, como hoje eu tenho, havia uma motivação no meu coração em, de fato, servir a Cristo com fé genuína. Embora as minhas ações não fossem de acordo com a vontade de Deus. Pecava pela falta de conhecimento, pecava pela falta de disciplina espiritual para executar a vontade de Deus. E quando eu vim para a ICCR, eu abri mão daquele Lennon que eu era e dessa carreira promissora na fé. E para mim havia sempre um vazio a ser preenchido por conta dessa questão ministerial, por conta de haver, de fato, um anseio da minha parte em servir a Deus, de estar diante do altar de Deus servindo. Não como algo que fosse glorioso ou algo que realmente fosse ser magnífico para mim, mas como algo que sempre motivou meu coração. E os anos que eu passei na ICCR antes de chegar aqui, antes mesmo da ordenação, foram anos para mim de um deserto. De um deserto porque eu sempre falava com Deus, poxa Deus, eu quero tanto, eu anseio tanto, eu quero fazer isso, eu quero ser também um diácono, eu quero um dia ser pastor, eu quero um dia ter esse chamado em mim, manifesto. Eu quero sim, Deus, viver para a tua glória de forma
piedosa e de forma santa. Mas todas as minhas ações não revelavam essa vontade, porque as minhas ações eram distantes disso tudo. Porque eu queria viver uma vida, ainda na ICCR, autocentrada em mim mesmo, cumprindo a minha vontade, exercendo o meu querer. Eu queria que as coisas acontecessem da minha maneira, do meu jeito, da minha forma, no braço. E Deus vem amassando. Sabe quando você ama demais algo que você quer para a sua vida e Deus fala, não vou te dar. Eu não vou te dar. Sabe aquela criança que quer um brinquedo que o pai não dá? Aí você fica, eu quero, por favor, pai, por favor. Não é assim as crianças? A Lavínia é de jeito para pior. Mas veio uma luz, uma elucidação de Deus na minha vida. E graças a Deus, porque Deus, ele não nos dá as coisas que nós queremos. Às vezes porque nós não temos, sim, capacidade para administrar. E às vezes porque nós não temos, sim, maturidade para ser. E orando certo dia, eu já estava bem entristecido. Eu falei, poxa Deus, não quero mais saber disso, não. Não gosto de ser diácono que você passou, eu vou viver minha vida, vou procurar ganhar dinheiro, que é o que a gente precisa para viver. E sabe quando Deus, ele fala lá no íntimo do seu coração, e a palavra que Deus trouxe a mim foi, o quê? Você já é. Agora espera o tempo para as coisas acontecerem. Você não precisa fazer mais nada. E toda vez quando eu via as ordenações diaconal, eu falava, poxa, poderia ser minha vez. Por que não é a minha vez? Por que não é a minha vez? E me entristecia comigo mesmo por achar que de alguma maneira eu estava pecando, e de fato eu estava pecando, e não entender a vontade de Deus para a minha vida. Mas quando nós entendemos aquilo que de fato é reino de Deus, nós não nos preocupamos em querer exercer cargos. Nós simplesmente queremos ser filhos. Queremos simplesmente viver o amor de Deus. E o amor de Deus, ele faz a diferença. Quando você entende o amor de Deus, você não liga para as outras coisas. Você não liga para servir a Deus no templo, para oferecer sacrifício para as pessoas verem. Você não liga que as pessoas estão vendo você brilhar. Quando você entende o amor de Deus, você no seu quarto, você vai dobrar os seus joelhos e você vai se sentir plenamente convicto de que Ele está te vendo. De que você não vive a vida para os outros. Você não vive discipulado para agradar os outros. Você vive discipulado para agradar aquele que te escolheu. Entenda, nós estamos falando de reino e nós precisamos quebrar os paradigmas da falsa religião no nosso coração. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui nessa casa simplesmente para vir ao domingo e ser igreja aqui dentro. Nós precisamos entender que reino se vive dentro do nosso coração. Reino se vive na intimidade. Reino se vive quando nós nos prostramos diante de Deus e reconhecemos que nós somos fracos, que nós somos pecadores, que nós dependemos único e exclusivamente da ação, da justiça de Deus em nós. Porque se não fosse a graça de Deus, aonde nós estaríamos? O que seria de nós, amados? O que seria de nós? Nós temos que entender que Cristo, Ele não veio para nos dar uma religião, mas Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E é isso que Ele está oferecendo através do Sermão do Monte. É uma nova vida, é uma nova essência, é uma nova maneira de viver e praticar Cristo, Deus em nosso dia a dia. Não é o quanto nós podemos sacrificar para o mundo ver. Não é o jejum que nós podemos fazer na quaresma aqui e dizer, olha, eu estou jejuando, eu estou me abstendo de carne, eu estou me abstendo de coisas que são preciosas para mim. Não, é o quanto nós podemos morrer para Deus e dizer, Deus, eu não quero isso porque eu te amo mais do que isso. Deus, eu não quero isso porque a tua presença é muito mais valiosa do que as riquezas dessa terra.
E é quando nós compreendemos isso, que não existem riquezas, que não existem nada mais precioso do que a presença dele em nós. É que nós paramos de praticar uma religião falsa e começamos a viver o verdadeiro discipulado que Cristo veio anunciar através do Sermão do Monte. É isso que vai fazer a diferença nessa casa. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Não é sermos igreja aqui, não seja igreja aqui, não seja igreja aqui, seja igreja lá fora. O mundo não precisa de uma igreja aqui dentro, o mundo precisa de uma igreja lá fora. E nós vamos ver isso através do sermão, através do ser luz. Você não precisa fazer nada, você só precisa entender quem você já é. A luz é algo que a metáfora da luz ela já vem sendo trabalhada desde Gênesis. Gênesis 1:3, Deus disse, haja luz e houve luz. No hebraico a palavra é or. E o interessante é que primeiro Deus ele chama a luz à existência e só no versículo 14 é que ele vai falar, haja luzeiros no céu, que a palavra é maor, é diferente. Haja sol, haja lua, haja separação de dia e de noite, haja as estrelas. A luz foi chamada no versículo 3, os astros foram criados no versículo 14. Então, eu aprendo que há uma luz de Deus que brilha desde a eternidade sobre as nossas vidas, amado. Antes mesmo da luz do sol existir, já havia uma luz que brilhava antes mesmo da matéria existir. E isso a física comprova. E essa figura da luz, ela vem trabalhada, vem sendo lapidada desde o Velho Testamento. Ela é uma visão do próprio Deus, de como Deus ilumina as nossas vidas, do aspecto salvífico da salvação. Tudo isso vem sendo trabalhado através do aspecto da luz. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz para o meu caminho. Isaías vai dizer, eu, Senhor, te darei como aliança do povo e para a luz dos gentios. E há uma diferença entre a luz, entre os termos hebraicos or e maor. Aqui está falando que nós seremos maor. Nós não temos luz em nós mesmos, nós recebemos luz de Deus para brilhar. É diferente de sermos or, que é a luz plena de Deus, que é a luz de Gênesis 3. Essa é a luz de Gênesis 14. Nós resplandecemos a glória de Deus em nós. Nós refletimos o brilho de Deus em nós. Nós brilhamos por conta da glória e da ação de Deus em nossas vidas. E no Novo Testamento, João vai personificar essa luz, dizer que Jesus, ele é a luz. É a luz do mundo. Então essa luz, ela deixa de ser simplesmente algo simbólico e se encarna em uma pessoa, se encarna na pessoa de Cristo Jesus. E Cristo Jesus é que está dizendo, vós sois luz. É a própria luz encarnada, manifestando do seu brilho, dando o seu brilho aos seus discípulos, ofertando de si para os seus discípulos. E nas epístolas de Paulo, de João, de Pedro, nós vamos ver não somente a personificação da luz, nós vamos ver a luz como obra. A luz como obra. Efésios 5:8. Porque no outro tempo era trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Agora a luz deixa de ser a persona de Jesus e passa a ser a obra praticada em nós. A luz como obra. Primeira carta de João 1:5. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vós anunciamos que Deus é a luz, e não há nele treva alguma. Quem está lá na luz não tem trevas.
1 Pedro 2,9, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Jesus disse, vós sois a luz, no contexto hebraico, ele está falando que nós recebemos a luz dele e resplandecemos a luz dele, or em maior. E pastor Labínio estava dando aula para nós nesse último módulo sobre reino, e ele é perturbador, e ele causa perturbação. E uma das perturbações que ele causou foi justamente nesse entendimento do reino de Deus. Foi justamente entender que Cristo, ele veio para iluminar a vida dos homens. E nós, como discípulos de Cristo Jesus, nós recebemos essa luz e nós devemos replicar a ação de Cristo Jesus, brilhando também a nossa luz aos homens. Meu irmão, se nós não brilharmos no mundo a luz de Cristo Jesus, nós não estamos cumprindo o nosso papel. Nós não estamos entendendo o que é reino. Nós não estamos compreendendo o porquê de estarmos aqui nessa casa todo domingo. Não tem sentido algum. Não faz sentido algum. Cristo, ele é a fonte da luz, como João 12 vai dizer, eu sou a luz do mundo. O evangelho é o conteúdo dessa luz, como nós vamos ver em 2 Coríntios 4:4. Vou abrir aqui para vocês. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o conteúdo da nossa luz é o evangelho anunciado por Cristo Jesus. Os discípulos são um reflexo dessa luz, como nós lemos em Mateus 5,14. As boas obras é a visibilidade dessa luz, como nós vamos ver em Efésios 5:8. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Então as nossas boas obras devem revelar Cristo Jesus. E Jesus, ele vai usar algumas metáforas e umas metáforas didáticas para que nós possamos melhor entender esse conceito de luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Lembra que nós começamos falando de Galileia? Galileia é uma região montanhosa de cumes alto, mas que tem vários vales assim entre os cumes e entre as montanhas. E quando Jesus, no versículo 1 aqui, ele vai dizer, vendo Jesus, a multidão subiu ao monte. Então, olha a visão de Jesus. Jesus sobe a um monte. E do monte, você tem outra perspectiva. Quem sobe vai ver melhor do que as pessoas que estão embaixo. Isso é fato. Então, quando Jesus ele sobe ao monte, talvez ele está tendo uma boa visão da Galileia antiga. E ele fala que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E aí nós vamos ver que ali havia várias cidades, como a cidade de Safer, Nazaré, Cafarnaum, Naim. E aí nós vamos ver algo diferente. Eles usavam calcário para construir, pedras de calcário para construir as casas. Diferente das metodologias de hoje, nós usamos alvenaria, EPS e outros, eles usavam pedras empilhadas e iam formando paredes e assim, iam montando as casas, as cidades, os muros e assim, afim. Então, calcário, vocês sabem que qualquer calcário, né?
É preto? Não, é branco. Então imagina, você na Galileia, no clima semiárido, onde o sol nos meses quentes é quente mesmo, você está na região da Galileia, caminhando, e de repente você vê um brilho muito forte. É o sol refletindo sobre as cidades construídas de calcário. É o sol brilhando e refletindo sobre as paredes feitas dessa pedra esbranquiçada. Vocês sabem que o preto, ele não reflete luz. O preto absorve. O branco, ele repele, né? Ele reflete. Então, olha como Jesus, ele é sábio em nos ensinar. Ele está falando, olha, de dia vocês vão ver a luz brilhar, porque as cidades, elas não podem se esconder, porque vejam o brilho dela. Olha o sol batendo nos seus muros, nas suas paredes, nas suas casas. A luz está refletindo. E de noite, por serem altas, elas vão ter as tochas iluminando. E lá de longe você vai ver as tochas nos muros das cidades. Tem como esconder uma cidade? Tem? Não tem. Seja de dia ou de noite, elas iriam brilhar. Seja durante o dia ou durante a noite, a luz iria resplandecer. Elas serviam de farol, de guia para os viajantes. As cidades serviam de orientação para essa via que eu falei para vocês, a via do mar, para essa rota de comércio. Imagina você sem o seu GPS, sem o seu Waze aí, sem uma bússola, sem um mapa. Ler as estrelas, hoje em dia, eu acho que poucas pessoas sabem o que é uma Úrsula Centaura maior, um trem desse, né? Nem se ensina mais, essa é a verdade. Então, se guiar pelos astros era algo complicado. Mas eles tinham aqui a orientação por meio dessas cidades que resplandeciam, seja de dia ou seja de noite. E que eu aprendo com isso? Meu irmão, o próprio Jesus falou que você é luz, de dia e de noite, na bonança ou nas trevas, nos tempos bons da vida, como nos tempos ruins, você é luz, você brilha, você exerce aquilo que Cristo chamou você a ser, você exerce seu discipulado, e as pessoas vão ver o brilho de Deus em você, dependente de estar dia ou noite, dependente de estar bom ou ruim, dependente de você estar na bonança ou na prova, as pessoas vão ver Cristo brilhar em você. Porque a circunstância não pode alterar quem nós somos. A circunstância, as lutas da vida não pode alterar quem você é. Você tem que continuar sendo um fiel discípulo de Cristo Jesus. Porque se você é alterado pelas circunstâncias da vida, você não é discípulo de Cristo Jesus. Você não pode ser chamado discípulo de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus já te fez luz. E nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Alqueire era um recipiente feito geralmente de palha e que era trançado. E aí formava uma espécie de cesto. Geralmente era para guardar alimentos secos. E média de 8 a 10 quilos mais ou menos de alimentos secos. E geralmente esses alqueires eram usados no lombo dos burros, dos camelos, do jumento, do cavalo, para transportar animais. Mas é a mesma coisa das tapué que a Lúcia tem na casa dela, aquelas tapué de R$300 que cabem ali 5 quilos de doce. Essas tapué também servem como exemplificação. É como Jesus estivesse falando bem que, olha, você não pode pegar a sua tapué e ele vai usar outro instrumento aqui, que é a candeia. É como se fosse uma lamparina. A candeia, ela é um objeto feito de barro, na qual se colocava o óleo, colocava-se geralmente um pedaço de tecido ou trapo e acendia, e ali aquela candeia iria iluminar. E o interessante, quando Jesus ele fala sempre essas metodologias figuradas, que a candeia é um instrumento de barro, em si ela não tem valor nenhum. Uma candeia de barro não tinha valor algum, mas a função dela
era o que fazia dela importante. E é como nós somos vasos de barro. Não é porque nós somos vasos de barro que a nossa função para Deus não seja importante. Porque não é aquilo que nós somos, mas é por aquilo que Deus faz com que cada um de nós venhamos a ser. É a luz que brilha na candeia de barro. É a luz que brilha no discípulo. Então, não se preocupe se você é o menorzinho da casa de Jacó. A função que Deus te chamou é para brilhar, porque é Ele que está lhe capacitando. Então, essa candeia não poderia ser escondida debaixo do alqueire, porque se ela fosse escondida, ela não teria serventia nenhum. Ela não prestaria para nada. E é assim como essa luz. Já pensou se nós cobríssemos de gesso cada lâmpada dessa? Que sentido isso faria? Que sentido faria nós termos lâmpada, mas não podermos usufruir da sua luz? Que sentido faria nós cobrirmos todas essa luz? Não serviria para nada. Porque quando viesse as trevas, nós não poderíamos brilhar. Então, Jesus ele está exemplificando a nossa vida como discípulo. Diferente do Saulo, a sua vida não tem que ser invisível, inaudível, mas a sua vida ela tem que ser vista como a luz de Deus, como algo que brilha intensamente. E não escondido debaixo de uma candeia, mas ele vai falar que você tem que ser colocado no velador. E aí eu me lembro do Labieno quando ele fala sobre a questão da canga. E ele fala que, dentro desse contexto, que nós sermos colocados no velador, a nossa vida não é simplesmente para nós, mas é para que outros venham a Cristo através de nós. É para que nosso evangelho seja visto e vivido no mundo, para que outras pessoas vejam Cristo em nós. E viver no velador é viver uma vida comunitária de fé. Viver no velador é viver uma vida exposta, em exposição plena do Evangelho de Deus. Às vezes nós, por medo, nós não nos identificamos como cristão. Ou até mesmo por religiosidade, nós nos esquecemos de quem nós somos, ou o conformismo abafa quem nós somos. Então, o que está te fazendo ser treva em vez de luz? O que está escondendo a sua luz para que as outras pessoas saibam que você é um discípulo de Cristo Jesus? O que tem te limitado a ser luz no mundo? O que tem te limitado a brilhar? As nossas limitações, ela não vem de Deus, ela vem dos nossos próprios pecados, das nossas próprias mazelas espirituais. Então Deus não nos chamou para estar escondido, Deus não nos chamou para sermos crentes aqui dentro dessas quatro paredes, mas Ele nos chamou para sermos colocados em exposição lá fora. Ele nos chamou para ser luz no trabalho, na família, entre os ímpios, entre os não salvos. O pastor Labino pegou pesado essa semana, meu Deus do céu. Ainda estou me recuperando. Nós não entendemos ainda de fato que a nossa luz ela tem que brilhar lá fora, não é aqui dentro. Eu sei que você é lindo, que você é cheiroso, que você é perfeito, maravilhoso. Aqui para mim todos são lindos. E lá fora? Será que no seu trabalho alguém pode afirmar que você é luz? Será que na sua família alguém pode afirmar que você é luz? Nos nossos contextos de relacionamento, será que as pessoas podem ver a luz? Ou simplesmente temos nos escondidos? E veja, a luz ela começou lá em Gênesis 3. E Jesus encarnou a luz. E Jesus ordenou que nós sejamos luz. Então essa luz em nós, ela serve simplesmente com um propósito de levar os não salvos a Deus. De levar aqueles que não conhecem
a majestade e glória do Senhor. Em vivermos uma vida de integridade, de sinceridade, de justiça, de mansidão, de humildade, de termos as bem-aventuranças encarnadas nos nossos contextos de fé, em sermos a igreja que brilha no mundo caído. E o pastor Labieno vai falar em relação à canga, que a canga é um boi manso com um boi brabo. A canga serve para amansar o boi brabo. Então, muitas vezes, nós somos colocados em contexto na qual estamos do lado de bois brabos, na qual nós temos que ser o boi manso, que vai revelar Cristo para outra pessoa. E ser o boi manso, às vezes, significa ser banana, como ele fala, né? Sermos mansos, humildes, como Cristo Jesus. E nós vamos ver que o evangelho não é vivido por pregação, não é aquilo que eu prego aqui, mas é vivido através de relacionamento. É o quanto eu sou Cristo para outra pessoa. A função da luz é refletir a glória, falar de Deus. A religião nos ensina a falar de Deus e das coisas boas que Ele faz. Isso não é pecado, mas uma coisa eu estava pensando a semana passada, conversando com a Priscila e com o Mercedes. Geralmente quem chega aqui na ICCR fica muito empolgado, né? E começa a falar, olha, estou na igreja sacramental litúrgica, lá nós não usamos terno, nós não usamos gravata, embora eu estou usando, nós não usamos nada dessas igrejas mequetrefes, nós temos um culto sacramental litúrgico, e esquecemos de demonstrar Cristo, de viver Cristo. Nós fazemos um bom marketing da ICCR, mas nós esquecemos que a nossa vida é o melhor marketing que Cristo tem para anunciar o seu evangelho. Então, falar das obras é diferente de você vivê-las. O testemunho do púlpito não é nada diante da integridade que nós temos em nossos relacionamentos ou mantemos nos nossos relacionamentos. A luz, ela tem um impacto simples de combater as trevas. Jesus, ele não está falando, vai lá e discuta teologia com o irmãozinho, ou vai lá e seja um apologeta. Não, ele está simplesmente falando, seja luz. Ele não está falando, chegue lá fora e comece a quebrar o pau com todo mundo que não é cristão. Não, ele está falando, seja luz. Simplesmente seja luz. E é isso que ele espera de nós. A função da luz deixa de ser uma tarefa exaustiva para se tornar a nossa própria essência. Se retirarmos as palavras, os eventos, as vestes litúrgicas, a cruz, os aparatos, o que vai sobrar? E aí eu me lembro do Ricardo aqui no Ano Novo tirando a roupa, né? O que vai sobrar? Tirou a roupa, Johnny? Não, pecador. Tirou a veste sacerdotal dele. Quase nós vemos a nudez do pastor, né? Vai estar no nosso podcast, viu? Mas qual era o simbolismo daquilo? Essas vestes não significam nada. Essa estrutura religiosa não significa nada se Cristo não estiver dentro de nós. Essa igreja não significa nada, essa placa não significa nada, essa casa não significa nada se Cristo não estiver em nós. O que as pessoas vão ver? Uma placa ali, abriu uma igreja aqui, e aí? Qual o impacto que isso vai ter no mundo? Qual o impacto que nós teremos no mundo? Qual o impacto que nós teremos nessa região? Para o reino de Deus, a pergunta crucial não é quantas pessoas ouviram essa mensagem hoje, mas se de fato, se eu me calar, se eu me emudecer, se eu não puder mais falar palavra alguma, será que as pessoas vão ver Cristo em mim? Será que depois que eu sair desse púlpito, será que as pessoas serão capazes de ver um Lennon santo?
de ver o brilho de Cristo em mim e de tudo que você possa guardar nesse sermão. Guarde isso. Viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Se necessário for, use palavras. Essa é a luz que vai impactar o mundo. Convido você a abaixar sua cabeça. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que seja a vossa boa obra, as suas boas obras glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, não é na igreja, é lá fora. E que as suas boas obras cumpram a finalidade pela qual você foi criado, para a glória de Deus. Senhor Deus, nós te damos graça, porque podemos, Deus, refletir através do Sermão do Monte o caráter que o Senhor busca de cada um de nós. E não somente as coisas internas, mas principalmente as externas. De como nós temos anunciado o teu reino nesse mundo. De como nós temos vivido a tua palavra nesse mundo. Senhor, nos ensina a tua vontade. Como o Senhor tem nos ensinado através de cada exposição, de cada sermão, de cada palavra que tem sido anunciada nesse púlpito. E se hoje, Deus, nós estivermos vivendo em trevas ou escondidos, Deus, debaixo de alqueires ou debaixo de medos, que nós possamos ter o nosso coração convertidos, transformado, alcançado por Ti, para que não venhamos, Deus, ser uma igreja de quatro paredes, para que não venhamos viver uma fé religiosa, mas para que nós venhamos viver, Deus, o Teu reino, para viver, Deus, a Tua vontade, Deus. Ser igreja de fato, Deus. Ser o rastro da luz de Deus no mundo, sendo a encarnação viva da palavra. Te pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia, Deus, de cada um de nós. E que nós venhamos, Deus, ter, através da Tua palavra, as nossas vidas santificadas e alinhadas ao propósito que o Senhor tem para com cada um de nós, Deus. Ajuda os Teus servos ao decorrer dessa semana, que essa palavra seja como um zumbido em seus ouvidos, que gere inquietação toda vez que pensarem em abrir a boca para falar algo, ou a fazer algo através das suas atitudes e ações. E que seja a Tua vontade, Deus, sobre as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém.